Se a gente concluiu que o cérebro ele é só eletricidade e são essas frequências conversando, meio que a gente é só um grande algoritmo funcionando e a gente descobriu como manipular nosso próprio algoritmo. Mais ou menos. Eletricidade e química, né? Porque ao longo do caminho, um neurônio é uma célula que, apesar de ser muito pequenininha, microscópica, ela pode ser bem comprida. Você tem neurônios de mais de 1 metro, que pode sair da sua coluna aqui e descer até a ponta do seu dedo do pé. Seria o maior que você tem, vamos falar assim. Então, do começo pro final do neurônio, não é tipo uma cordinha com a pontinha, um centro de comando, vamos falar assim. Então, para a informação ser transmitida ao longo do neurônio, é como se fosse um fio. E é como se fosse eletricidade, mas essa eletricidade ela é gerada pela entrada de íons na célula. Então, nesse nível da química, da física, o que é físico e o que é químico é muito nebuloso. Então, se é eletricidade ou se é química, é até difícil de definir, porque a eletricidade é um processo que às vezes também é químico, né? Então, dentro de um mesmo neurônio, é tipo eletricidade. Mas quando o neurônio vai se comunicar com o outro, tem um espacinho de um para o outro, chamado sinapse. Nesse espacinho, o neurônio que está chegando com a informação elétrica, ele derruba nessa sinapse, ele abre um saquinho de substâncias químicas ali, e o que está na frente capta essas substâncias, e aí a eletricidade continua dali para frente, entendeu? Deu para entender? Sim, mas isso não significa que a gente pode manipular o nosso cérebro ao infinito a partir desse conhecimento? Se a gente entender, a gente domina isso muito bem para alguns tipos de sintomas de doenças de movimento. A gente não domina isso muito bem ainda para doenças psiquiátricas. Já foi tentado bastante, mas ainda não foi muito bem sucedido. Uma doença em que dá para se fazer isso na psiquiatria é o TOC. Tem estudos já muito bons, né, mostrando que tem evidência e que pode ser feito. Mas há outras doenças, tipo depressão. Já tentamos de tudo para controlar a depressão com esse tipo de técnica e não tá dando certo ainda, porque os circuitos são muito mais complexos, né? A rede de trabalho que faz as funções complexas como o seu estado de humor, ela é muito maior do que a rede que trabalha para fazer você mexer a mão e pegar um copo, entendeu? Então, a gente ainda não sabe. Vamos supor que a gente soubesse no futuro como todas as redes cerebrais funcionam, a gente poderia manipular essas redes? Poderia, como um algoritmo. Mas se nós nos limitamos a esse algoritmo, ou se tem mais alguma coisa no cérebro, em outro nível físico, que nós não compreendemos ainda, nós não sabemos. Mas se a consequência de todos esses processos químicos é a eletricidade, uma vez dominado a eletricidade, a química pode ser o que ela quiser. A gente descobriu como dominar o resultado dessa química, que é a eletricidade, então ela pode ser o que ela quiser. A gente só dá um choque diferente ali e cura X e Y. Sim, você poderia... Porque até a parte química, normalmente são substâncias químicas liberadas por neurônios ali dentro de outras células. E você poderia estimular eletricamente essas outras células para que até a química que você quiser, você fizesse ela acontecer por causa do estímulo elétrico. E vice-versa. Quando você toma um remédio para pessoa que tem depressão, toma um antidepressivo. Ela toma uma substância química que consegue entrar no sistema nervoso, agir em células em locais onde ela está faltando e disparar impulso e modificar a forma como esses impulsos elétricos acontecem lá dentro. Entendeu? Então, se você tem depressão, um dos mecanismos, também bem simplificando aqui, é a falta de serotonina em alguns circuitos. Então você toma medicamentos que são capazes de deixar a serotonina viva sem ser destruída por mais tempo ali dentro. Quer dizer, ela protege a destruição dessa serotonina para ela ficar mais tempo agindo, mais tempo estimulando neurônios a liberarem impulsos elétricos, e o resultado final disso é você ficar menos deprimido. Então isso já é feito, você faz a manipulação elétrica a partir da química quando você toma um remédio. E agora você está tentando, mais recentemente, a gente está tentando usar mais diretamente a eletricidade e também até o magnetismo. Tem um tratamento em que você coloca um ímã bem grande aqui, por trás da cabeça, e você consegue mirar em pontos do cérebro e aí com isso modificar a atividade elétrica desses pontos a partir do campo magnético. Cara, que loucura isso. É muito louco. Tu já viu aquele vídeo que tem acho que é um músico, que eles abrem a cabeça do músico e vai estimulando a eletricidade do cérebro, e ele vai fazendo
os movimentos com a mão, assim. Isso tu chegou a fazer já no teu processo de testes? Para essa cirurgia, normalmente não. Tem um tipo de distonia, que é uma distonia chamada tarefa específica, distonia só para escrever, que é a pessoa só quando vai escrever, torce a mão. Não consegue escrever. E às vezes acontece para tocar instrumento. O cara é músico, tem uma distonia específica para tocar violino. Aí você pode trazer o violino para o centro cirúrgico, né? Claro, com as proteções adequadas e tudo ali. E eu posso estimular a região que eu quero para tentar corrigir a distonia e ver se a mão dele para de torcer e ele toca o violino bem. Até porque, nesse caso, isso vai ser essencial, porque é uma distonia que só se manifesta com aquela tarefa. Então, se eu não fizer isso, se eu não fizer esse... Isso não é porque a pessoa quer aparecer, né? Vamos fazer bonito, colocar um violino no centro cirúrgico. Não. É porque aquela distonia só aparece naquela tarefa. Então, se eu não fizer a pessoa executar aquela tarefa naquele momento, eu não vou conseguir nem testar o efeito da cirurgia. Agora, uma coisa que é mais comum do que isso, que é quando você tem um tumor cerebral numa região muito rica de funções, você quer tirar o tumor sem tirar partes do cérebro que poderiam deixar sequelas, você pode deixar a pessoa acordada enquanto você tira o tumor e ir testando de pouquinho em pouquinho para saber se você pode tirar mais um pouco ou não, porque agora já chegou na área da fala. Então você pode estar lá falando e aí de repente a gente faz um estímulo para testar se aquela região do lado do tumor atrapalha a sua fala. Se eu vejo que não atrapalha, eu posso tirar mais um pouquinho de tumor. Se eu vejo que atrapalha, a gente para você não perder sua fala. Mas assim, a pessoa tem que ficar lendo alguma coisa. Sim. E aí ela vai falando enquanto tu vai mexendo. Isso. Aí tem um protocolo, né? Mostrando imagens para ela falar que imagem que é, ou então algumas tarefas de discurso. Para o movimento é um pouco mais simples até, não tem que ficar falando, mas você pode testar e ver que a força da mão diminuiu. Então, não mexe aí, porque senão vai ficar com uma sequela na mão. Porque no cérebro é tudo dividido, é tudo organizado. Então, cada função que você tem, ou tá num pedacinho do cérebro, ou tá numa rede que tem vários desses pedacinhos. É um grande computador, né? É um grande computador. Não é mais aquele conceito que você divide o cérebro só em pedaços, como se fossem salas, e cada sala faz uma coisa. Tem várias funções que estão espalhadas no cérebro, mas de modo organizado. É como se eu pegasse um monte de pessoas de camisa azul, de camisa verde, de camisa amarela e vermelha, e espalhasse elas todas numa sala. Elas podem estar todas espalhadas, mas quando eu falar vermelho, todo mundo levanta a mão. Quando eu falar amarelo, todo mundo levanta a mão. Então tem funções no cérebro que, mais estejam muito distribuídas do ponto de vista do espaço, elas estão interligadas, entendeu? Nesse caso das cirurgias para testar esse tipo de movimento, não é mais localizado. Tem uma região aqui na parte bem superficial do cérebro, ligada a movimento, e tem um mapinha, né? Imagina, é tipo o corpo de uma pessoa. Mais aqui para baixo tá fala, se você subir é mais mão, daqui a pouco mais para dentro aqui, quando você dobra o cérebro lá pro meio, já é mais perna. Então, quando você vai planejar uma cirurgia de tumor próxima dessa região, você já tem uma ideia do que está sendo comprometido, porque também o próprio tumor pode estar tirando essa função da pessoa antes da cirurgia. Sim. Então a pessoa perdeu a força na perna, faz uma ressonância, é porque tem um tumor no cérebro na região da perna. Agora vamos operar então, vamos tirar o tumor, mas com cuidado para não prejudicar essa perna. Então então o movimento é mais óbvio, mas o que você sente felicidade, tristeza, exemplo, depressão, isso aí eles não sabem ainda como manipular isso aí. A gente tem ideias, a gente tem exames, técnicas de imagem hoje que conseguem te colocar numa máquina, te provocar algum tipo de sensação, tipo assim, olha, pensa na pessoa que você ama. Ou então pensa numa situação que você fica triste. Ou então elas colocam uma foto de uma situação triste para você, uma criança sofrendo. Ou então te colocam um bolo de chocolate e a gente fica fazendo esse tipo de estímulo para ver quais partes do seu cérebro ligam ou desligam e tentar estabelecer esse mapa do que cada pedaço do seu cérebro faz. Inicialmente a gente fazia com movimento, hoje a gente faz com sensações complexas. E pode sim, com o tempo, você pegar um imã como esse na tua casa. Imagina o mercado negro do imã que estimula o cérebro. Aí uma droga em que a pessoa liga esse imã e estimula uma região do prazer, você ficar lá em casa tendo um barato. Dá pra gente imaginar isso. Sentindo prazer pra sempre. Infelizmente é uma coisa que provavelmente em algum momento vai acontecer. Vai, com certeza. Mas eu fiquei curioso quando tu tava fazendo a cirurgia lá do tumor, por exemplo. Aí tu tocou no lugar da fala e a pessoa tava falando. Ela esquece como que você fala? Ela começa a falar embolado? O que acontece? Pra falar, tem várias... Fala é uma das funções dessa empresa complexa. Então, primeira coisa, eu pensei em falar.
Segunda coisa, eu vou buscar na minha memória quais são as palavras que eu tenho que ordenar para fazer aquela frase. Essas palavras, por sua vez, têm sílabas, que têm sons. Então tu percebe que eu vou pegar várias regiões cerebrais, a que trabalha com som, a que junta o som numa sílaba, a que junta as sílabas numa palavra, a que junta as palavras numa frase, a que junta as frases num sentido, a que junta o sentido num sentimento que eu tenho com aquela palavra, com uma história. Então tudo está uma rede ligada, né? Então, quando eu quero falar, eu dou uma ordem, recruto essas regiões que estão ligadas ao aprendizado da linguagem que eu já tive, o que cada palavra significa, junto, e aí eu mando uma ordem para a minha boca, os músculos da minha boca, da minha língua, da minha garganta e da minha respiração se coordenarem perfeitamente para eu dar essas ordens e saírem esses sons que eu quero. Eu tô fazendo isso aqui agora toda hora com você, mas é automático, porque eu já aprendi, já ficou gravado. Então, quando eu vou estimular a área da fala nessas cirurgias, eu estou estimulando a parte, vamos falar assim, mais final da fala. A ordem muscular. Entendi. Para fazer esses movimentos e sair o som. Então, eu não estou lidando com a memória da fala. Entendi. Então, você está tentando falar aqui, por exemplo, eu pego essa garrafa, você está falando assim, eu mostro lá numa tela de tablet para você, uma garrafa. Aí a gente fala garrafa. Enquanto eu estou lá operando, tem uma pessoa só para isso, tá? Outra pessoa. Ela fala assim, garrafa. Aí eu falo, garrafa. Aí, de repente, eu vou na região suspeita e ligo uma eletricidade bem devagarzinho. Bem de leve. Não tô fazendo dano nenhum, tô só estimulando. Aí, fala agora. Fala. Não consegue falar garrafa. Ela sabe a palavra na cabeça dela, só sabe, que... mas não sai. Entendi. Aí eu desligo, ela fala garrafa de novo. Fala, então e aí? A área da fala é da parte mais motora da fala. Então não podemos mexer aí. Tá certo? Vai ter que deixar um pouquinho de lesão aí, porque eu também não quero tirar a lesão e deixar uma sequela. Entendeu? Então, teoricamente, teria como desligar a memória da pessoa. Chegar no ponto onde as informações do dicionário que ela aprendeu durante a vida seja apagado também. Poderia ser. Tem outro tipo de região que vai lidar com a junção desse bloco de movimentos para executar as palavras com o significado que elas têm. Então, se a sua doença for nessa outra região, você pode começar a falar aqui, blá, 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 um monte de coisa sem sentido, e nem se dá conta que você está falando, porque você está viajando naquela informação do sentido e não está nem percebendo que não está conseguindo articular a palavra corretamente. Ou então você pode ter um AVC na parte da fala que é para articular, então você quer falar garrafa, mas não sai a palavra, é até angustiante para quem passa por isso. Ou você pode ter um AVC numa outra região em que a pessoa ela não sabe muito bem o que ela está querendo falar. Agora, a memória já é um conceito muito mais complexo. Lembra que eu te falei que aquela questão do cérebro ser fechado como se fossem gavetinhas e cada uma faz uma coisa? Em algum momento a gente pensou que tinha. Quando eu falo a gente, eu quero dizer, às vezes, a neurociência, tá? Às vezes não quer dizer que eu vou lá e faço isso. Mas a gente, como interessado nessa área, achou que estava num pedaço. E depois a gente percebeu que não, memória não está ali numa gavetinha. A memória é justamente esse reforço de comunicações que você fez várias e várias vezes entre regiões cerebrais diferentes. Então, pensar que vai ser que nem um Matrix, que você vai colocar um programa de uma memória para você, quem sou eu para adivinhar o futuro? Mas é muito mais complexo do que parece. Não é que nem você pegar num computador, você pode colocar ali uma placa ou instalar um aplicativo que vai ocupar aquele espacinho e a partir de então o computador lê aquilo e faz igual. A memória, quando você fala garrafa e quando eu falo garrafa, a memória é completamente diferente. Só é igual o acordo em que nós chegamos socialmente de que essas sílabas garrafa colocadas juntas, chamado garrafa, querem dizer isso daqui. Mas como cada cérebro criou essa informação é único. É totalmente diferente. Tá certo? Então você tem uma história de estimular várias vezes a falar garrafa, quando você é bebê. E aí sua mãe falou que você é seu pai, ou então caiu no chão uma garrafa, então uma garrafa verde, azul, que quebrou, uma garrafa que é do ursinho que você gostava no desenho, uma garrafa que era o seu pai, que era alcoólatra. Cada um vai ter diversas experiências com esse tipo, com essa imagem aqui, e como que ela foi vinculada ao som garrafa, como que ela quer dizer garrafa, e que tipo de sentimentos, emoções ou memórias que vão ser recrutadas no seu cérebro quando eu falo garrafa, entendeu? É como se eu tivesse duas orquestras diferentes tocando uma mesma música ou fazendo uma mesma nota, mas cada músico dessa orquestra, até chegar ali e tocar, teve uma história completamente diferente. A memória não é só a nota. A memória é tudo que todos esses músicos diferentes tiveram que fazer, ensaiar para a nota sair desse jeito. E a gente sabe que a nota é igual, o problema é comunicar com você. Mas grande parte do que eu digo quando eu falo garrafa, que está acontecendo aqui dentro, é diferente do que está acontecendo aí dentro de você. Por isso que
quando você começa a ter um debate, eu falo muito isso, grande parte das brigas da humanidade, muita gente já falou isso, né? É pela falta de consenso em relação aos termos, né? Então diversos pensadores já trouxeram essa reflexão de modos diferentes, né? Muito antes. Mas que o motivo de conflitos muitas vezes é porque quando eu falo garrafa, justamente eu tô pensando, às vezes, não só nisso aqui, mas porque garrafa pra mim é uma coisa boa, porque me lembra um suco de laranja que a minha avó fazia. Às vezes pra você garrafa é uma coisa ruim, em um dos pontos do significado de garrafa pra você, porque você tinha um parente que te batia, era alcoólatra porque tinha uma garrafa. Então, quando eu falo garrafa, parece que é a mesma coisa, a gente começa a discutir garrafa é bom, garrafa é ruim, mas às vezes é porque o que eu tô chamando de garrafa não é exatamente o que você tá chamando de garrafa. Então, o cérebro tem isso, e tem essa complexidade. E mexer nessa complexidade da memória é uma das últimas etapas, entendeu?